Donald Trump perdeu o juízo e nenhum líder ocidental sério o considera mais, especialmente após sua palhaçada no Fórum de Davos. Ninguém em sã consciência deveria confiar nesse cara. Olá, eu sou Daniel Siman e você está assistindo ao Straight Up dos estúdios da JNS TV aqui em Jerusalém, Israel. Agora que chamei sua atenção com a manchete, fique comigo. Hoje vou ignorar o barulho da mídia e mostrar como ela nos manipula e o que realmente acontece. Confira algumas perguntas feitas esta semana sobre os acontecimentos políticos em andamento. Donald Trump traiu os iranianos? Estados Unidos e Israel estão prestes a discordar seriamente por Gaza? O romance entre Netanyahu e Donald Trump está ruindo e Trump perdeu o controle? Se sua fonte de informação sobre esses assuntos for a mídia ocidental ou aqueles comentaristas israelenses que a ecoam, então você provavelmente pensaria que a resposta para essas perguntas é sim, e provavelmente você não estaria errado. No Ocidente, fomos condicionados à gratificação imediata pela sociedade de consumo e pela mídia. Mas a vida em si é um pouco mais complicada do que as manchetes que lemos. Muito mais ocorre nos bastidores, mas a mídia não quer divulgar ou aprofundar. Há 3 razões para isso. Primeiro, a mídia promove uma narrativa. A mídia prefere uma história dramática a uma precisa. Assim como as manchetes com as quais comecei, fatos que não se encaixam na narrativa são omitidos. Além disso, há motivação política na cobertura da maioria da mídia. E esses veículos têm todos os incentivos para enquadrar os acontecimentos de uma forma específica que se encaixe, ou melhor ainda, complemente sua visão de mundo política. Em terceiro lugar, e principalmente, é porque a maioria dos membros da grande mídia que reportam daqui e cobrem esta região, assim como muitos de seus colegas israelenses, simplesmente não entendem do que estão falando. Ou, para ser mais direto, muitos deles são simplesmente idiotas. Trabalhei com eles por anos e fiquei chocado com o quão pouco muitos sabiam e entendiam. Mesmo diante de fatos que destruíam suas crenças, antes de aprofundar nas questões, quero comentar as observações iniciais. Agora seria um bom momento para todos os que odeiam Trump e os que odeiam Israel desligarem e saírem, porque vocês não vão gostar do que eu tenho a dizer hoje. Assim como os líderes patéticos da Europa Ocidental no Fórum de Davos, seja lá o que for. Quem recusou o convite de Trump para o novo Conselho da Paz? Você também provou ser estúpido demais para entender o que realmente está acontecendo. Trump é um líder geracional, eu diria como Lincoln, mas sinceramente não há comparação. Ele está estabelecendo um novo padrão, assim como Netanyahu está fazendo como líder do povo judeu. Eles estão ambos mudando a forma como o nosso pensamento no Ocidente foi formatado. Mencionei isso em outro podcast. Não surpreende a reação dos líderes do Ocidente a ele, seja agora ou nos últimos 60 anos. Durante anos, mostraram um indício do desprezo que estão expressando por ele, pelos mesmos ditadores brutais e líderes terroristas assassinos. O mundo estaria em um lugar diferente agora, mas eles estão enfrentando ele. Que heróis corajosos! O mundo vai ser um lugar diferente por causa de Trump, é o que a mídia vai te dizer. Veja os que seguem Trump, são déspotas, são ditadores. Sim, eles estão certos, pois são líderes que entendem o poder e têm um instinto de sobrevivência que os europeus perderam. Trump está dando uma chance aos europeus, oferecendo a eles a oportunidade de ficarem do seu lado e salvarem suas peles e suas nações. Mas eles estão presos ao seu sinal de virtude. A mídia dirá que Trump destrói a ONU por despeito devido ao ocorrido em setembro passado. Você lembra quando ele chegou às Nações Unidas e a escada rolante parou, e depois, ao ler o discurso, também teve problemas. Aquela organização patética não fez isso com Donald Trump, eles fizeram isso com o presidente dos Estados Unidos da América, o país que os acolhe e financia suas principais atividades corruptas. Eles jamais fariam isso com ditadores ou terroristas a quem servem. Então, Donald Trump está falando claramente, mostrando força e enfatizando que a responsabilidade agora é dele, dizendo ao mundo que não há nada a temer. Temam os Estados Unidos, pois o povo americano já se cansou. Donald Trump lidera o mundo e impulsiona a estratégia e interesses dos EUA.
Ele entende que os países têm seus próprios interesses e está mostrando que respeita isso, desde que esses países não ultrapassem um limite. Netanyahu é o líder de Israel. Nós também temos nossos interesses. Donald Trump respeita isso, e ele entende que, como mencionei, não há nenhum desentendimento entre eles. Não só Donald Trump e Netanyahu defendem seus próprios interesses, todo líder no mundo defende aquilo que acredita serem os interesses de seus próprios países. Dou crédito ao Trump, que, como empresário, tenta alinhar esse esforço aos interesses de todos. Que eles entendam assim: não é só o que querem, mas acreditam que beneficia seus países. O governo do Ziwar anunciou a criação de um comitê de paz para administrar Gaza. O projeto está em andamento e ainda terá muitas mudanças. Manchete do Haaretz: Israel bloqueia a entrada do comitê formado para administrar Gaza, segundo o plano Trump, dizem palestinos. Bom ver o Haaretz publicando para inimigos de Israel. Sim, Israel tem problemas com o envolvimento do Catar e da Turquia no desarmamento do Hamas e na reconstrução de Gaza. A mídia esconde que Catar e Turquia financiaram e abrigaram o Hamas, e até concedendo status de refugiados a eles após o massacre de outubro. Israel enfrenta um problema ainda maior com garantidores internacionais. Isso nos leva a outro ponto que poucos fora de Israel entendem, especialmente diplomatas, especialistas e conselhos editoriais: solicitar força internacional para controlar Gaza. Israel já fez isso antes e nunca terminou bem. Israel tem uma longa e difícil história com forças estrangeiras enviadas para garantir a segurança. Isso ocorre porque a mídia ocidental sempre mostrou a doutrina militar de Israel como extrema, incomum ou duvidosa moralmente. Mas quando você compara a lógica estratégica de Israel com a forma como outras democracias explicaram suas próprias guerras, não há diferença. Democracias só entram em guerra quando acham não ter alternativa. Quando a ameaça é existencial, quando os civis são alvo, quando a ideologia do inimigo não deixa espaço para a coexistência, e quando esse momento chega diante de um perigo existencial, as democracias agem com clareza moral e decisão estratégica. É exatamente isso que Israel está fazendo agora. A doutrina de Israel de força esmagadora contra um inimigo que ataca civis, a insistência em uma vitória decisiva, a recusa em tolerar uma ameaça genocida em suas fronteiras, é exatamente assim que as democracias se comportam. Democracias podem se defender de atores que rejeitam normas básicas de coexistência. Espera-se que Israel absorva o golpe, negocie com o agressor e peça desculpas por sobreviver. Historicamente, democracias nunca agiram assim. Israel é a única democracia em guerra existencial sob escrutínio global que distorce seus motivos, ações e direito de defesa de forma deliberada e maliciosa. A mídia não retrata Israel como outras democracias porque seus inimigos dominaram algo. Nenhum adversário anterior conseguiu moldar a narrativa tão rápido quanto a verificação dos fatos. Eles usam imagens, influenciadores e manipulação emocional como armas, numa escala que supera o jornalismo tradicional. Enquanto isso, o Hezbollah cavava bunkers a poucos metros das forças da ONU que nada fizeram. Por quê? Eles sabiam que as FDI não os atacariam, pois Israel segue as regras. E porque alguns desses países, incluindo a França, estavam mais interessados em demonstrar hostilidade política do que em combater o terrorismo. Quando se fala em enviar uma força multinacional para Gaza, sabemos que a realidade será bem diferente do que o Ocidente imagina. Oferecer esse tipo de força sempre restringiu a capacidade de Israel de se defender. As nações envolvidas divulgarão relatórios falsos acusando Israel de violar cessar-fogos e culpando-o sempre que o Hamas atirar em nossa direção. Na melhor das hipóteses, a presença de uma força internacional amarra nossas mãos e, na pior das hipóteses, acaba cooperando com os próprios grupos terroristas contra os quais estamos lutando. Tudo isso já aconteceu antes, e o público israelense já está cansado disso. Este é mais um exemplo do mal-entendido que está no centro do conflito.
Os israelenses sabem bem que terceirizar a segurança para quem não compartilha riscos, não entende a realidade e não paga o preço quando algo dá errado traz consequências já vividas por nós. Alguém realmente acredita que Gaza pode ser entregue a um comitê neutro, profissional e tecnocrático, como um conselho municipal escandinavo assumindo a gestão da reciclagem ou zoneamento? Eles mentem, não são ingênuos. No fim de semana, o chamado Comitê de Tecnocratas foi revelado e divulgado como um grupo de palestinos independentes, sem vínculos organizacionais. Rompimento com o Hamas, novo começo, governo responsável, mas não é isso que acontece. Omri Shain, de Israel. O Canal 14 apurou quem compõe o comitê e afirma que não são administradores neutros. Essas pessoas, ao longo dos anos, encontraram altos membros do Hamas, elogiaram terroristas que mataram israelenses e apoiam a ideia violenta do direito de retorno. Alguns já se reuniram antes com líderes do Hamas em Gaza. Isso, de acordo com relatos da mídia árabe, e a reunião se concentrou na cooperação entre os vários movimentos de resistência palestinos em todas as questões nacionais. Esse é o grupo que o mundo agora apresenta como alternativa neutra ao Hamas. Esse é o tipo de mal-entendido ou cegueira intencional que Israel continua alertando. O Ocidente ainda procura uma solução tecnocrática para estabilizar Gaza, como um ajuste gerencial ou comitê. As pessoas indicadas não são neutras, independentes nem comprometidas com a paz. Eles pertencem ao mesmo ecossistema ideológico que criou o Hamas. Não são pragmáticos, realistas nem neutros. O Conselho de Paz de Trump tem um objetivo maior. Não se trata apenas de Gaza e do Oriente Médio após a Guerra de Outubro, faz parte da nova ordem mundial que ele está desenvolvendo. Esse é o panorama geral, por isso o desacordo com Israel é mais semântico e menos relevante. Israel não é contra a ideia, só quer que os planos de Trump abordem não apenas as preocupações, mas também que não repitam os erros que vivenciamos com as falhas da antiga ordem mundial. A grande mídia ainda tenta entender a política, em especial a americana, pelo velho manual diplomático. Processos previsíveis, linguagem previsível, resultados previsíveis, mas o mundo não funciona mais assim. Meir Alush, comentarista israelense, destacou isso em uma postagem recente. Alush comenta de forma direta, sem rodeios. O comportamento caótico de Donald Trump é, na verdade, uma estratégia. Ele recusa deliberadamente permitir que aliados ou inimigos prevejam seus próximos passos. Ele compara isso ao meme "Nunca deixe que saibam seu próximo passo". Ele revela que a imprevisibilidade de Trump sobre Groenlândia, Venezuela e Irã não era aleatória. É uma ambiguidade controlada, uma forma de forçar todos ao seu redor a parar, hesitar e repensar suas suposições. Alush chama isso de alavancagem, não instabilidade. Num cenário de diplomacia rígida, Trump usa sua recusa em seguir roteiros como estratégia. Isso impede que outros o limitem, mantém adversários inseguros e faz aliados repensarem antes de presumir seu destino. A percepção de Alush é simples e forte. Isso não é caos, é controle. E para Trump, isso funciona como uma brisa fresca na Groenlândia, diz Alush. Isso importa para nós agora. Se você tenta entender a relação atual entre Israel e EUA pela diplomacia tradicional, vai se confundir, como a mídia faz diariamente. Mas quando você olha por essa ótica que Alush descreve, a imprevisibilidade como estratégia, de repente o quadro fica muito mais claro, falando em quadro mais claro. Enquanto isso, pedidos por forças internacionais e o julgamento rigoroso das ações de Israel mostram dois pesos e duas medidas. Enquanto as ações dos inimigos são desfocadas, Israel e os judeus enfrentam uma antiga frente, anterior à guerra e ao recente drama diplomático. Tudo isso faz parte de como o mundo percebe os judeus como um todo. É o ódio aos judeus que tem aumentado ao redor do mundo neste momento. O jornalista israelense Eldad Beck, já entrevistado aqui no podcast, discute essa questão em artigo desta semana. Ele questiona: por que o antissemitismo sempre nos surpreende quando ressurge? Por um motivo simples, ele escreve: mas tratamos isso com desdém, como se fosse uma doença curável ou algo a ser combatido e vencido.
Ele afirma que o antissemitismo é uma doença, mas não pode ser vencido. Isso não quer dizer que não devemos combater. Enquanto existirem judeus, haverá antissemitismo. A atual onda dessa doença é inédita em escala global e ainda não atingiu o auge, afirma Eldad Beck. Por que o antissemitismo ainda surpreende? Toda vez que ele enfraquece, achamos que o mundo aprendeu com as terríveis consequências dessa doença. O sangue judeu derramado acabou mudando a atitude dos não-judeus em relação aos judeus. Israel, criado para permitir que judeus vivessem sem o antissemitismo das sociedades vizinhas e acreditando resolver esse problema, passou a tratar o antissemitismo com leveza, como se Israel existindo acabasse com o antissemitismo. Ele afirma que o sistema educacional não ensina o que é realmente o antissemitismo e que a mídia em Israel ignora o fenômeno, só lembrando dele quando os surtos não podem ser ignorados. Ele afirma que, nos principais veículos onde trabalhou, pediram repetidas vezes para deixar o tema do antissemitismo e focar em anedotas triviais. Certos políticos israelenses nunca descansam em seus esforços para banalizar o antissemitismo ou apagar completamente a questão do antissemitismo árabe. Para promoverem suas ilusões de agendas de paz, até mesmo instituições estatais que deveriam conscientizar sobre o antissemitismo traem sua missão. Só lembramos de combater o antissemitismo quando já é tarde demais, e então nos perguntamos como não conseguimos enxergar o que estava se desenrolando diante dos nossos próprios olhos. Eldad Beck mostra os últimos 6 anos como exemplo da nossa cegueira. Na Covid, judeus foram acusados de criar o vírus e a vacina. Na guerra Rússia-Ucrânia, judeus foram acusados de apoiar tanto Putin quanto Zelensky. E depois de outubro, começou a onda mais perigosa de todas, aquela que inverte vítima e agressor instantaneamente, que recicla a ideologia nazista e a aplica à maior comunidade judaica do mundo, os judeus de Israel. Ele alerta que essa onda não é só ódio, mas busca nossa eliminação. E o padrão é assustadoramente familiar. Segue o roteiro escrito pelos nazistas: criminalizar e demonizar o Estado judeu, isolá-lo por meio de boicotes e exclusão, normalizar a ideia de que sua destruição é justificada. E, uma vez que Israel caia, segundo essa lógica, o restante dos judeus do mundo será mais fácil de lidar. Por que ainda nos surpreendemos? Subestimamos o antissemitismo? Tratamos isso como algo derrotável, não como algo a ser contido, antecipado e para o qual devemos nos preparar. E o alerta de Eldad Beck é claro. Só agimos depois que o problema já começou. Somos ruins em criar paredes à prova de fogo antes do fósforo ser aceso. Deixo esse pensamento para que compreendam melhor o que acontece ao nosso redor. Estarei de volta em breve dos estúdios da JNS TV em Jerusalém. Sou Daniel Siman. Obrigado por assistirem.